Então, vocês podem dizer que isso é um ritual de magia negra? Sim, gente, branca não é. É porque existe um preconceito que chama de magia negra exatamente aquilo que trabalha com carne, aquilo que trabalha com o cemitério. E Santa Morte sempre é trabalhar com o cemitério. Mas tem que se entender esse recurso, que é pedir aos nossos mortos pela nossa vida. Sempre, sempre no culto de Santa Morte. Todo mundo que quer dizer, pelo menos a minha geração, a geração da Marli, tem umas histórias estranhas de mãe, mas é estranho porque do jeito delas, elas estavam preocupadas com a gente. Os nossos antepassados, eles nos ancoram. Os nossos antepassados nos dão a nossa força. Então, aqui, acesas as velas. Como eu expliquei, para quem não pegou no começo, precisa de bastante proteção. Aqui eu estou utilizando o terço vermelho. O terço preto. O terço branco. Porque eu me protejo com as 3 cores. Por quê? Porque eu vou mexer nos demônios de vocês. Coisas vão ser despertas. Então, pode se tentar tirar a minha paz, levantar os meus demônios e tirar o meu amor. Então, eu tenho que me proteger com as 3 Santas Mortes. E aqui também trago o deus Tolteca da guerra, que é o deus beija-flor, que o nome é impronunciável, pior que Valdemar, não se pode falar esse nome, então eu nem tento, mas eu trago ele junto a mim. Então, esta é a nossa Santa Morte Negra, e eu transfiro maldição, feitiço, tudo que está atingindo vocês para essa carne. Agora eu disse, Santa Morte, mi madre, mi Senhora, desperto-te, desperto-te, desperto-te. Desperto todos os seres que a ti servem. Desperto todos aqueles que foram parar em Mictlan, terra dos mortos. Todos aqueles que foram parar no cemitério antes do seu tempo, para que isso não aconteça com a gente. Para que cada um aqui seja livre daquilo e daqueles que tentam levá-lo a Mictlan, de todos aqueles que tentam levar-nos ao cemitério. Que seja quebrado toda e qualquer maldição, todo e qualquer feitiço, todo e qualquer agouro feito por toda e qualquer pessoa que não nos deseja o bem. Ó, minha Madre Negra, minha Senhora, que vive em luto pelos que já foram perdidos. Senhora, que aceita todos em Mictlan, Mictecuatli, Santa Muerte Negra, auxilia-nos, Santa Muerte. Retira tudo aquilo que nos persegue, tudo aquilo que não nos pertence. Puerote, puerote.
Puerote, pedindo nossa purificação. Puerote, pedindo nossa limpeza. Puerote, pedindo nossa libertação. Puerote, pedindo nossa libertação. Puerote, pedindo nossa saúde. Saúde, Santa Morte, saúde. Puerote, pedindo neste momento que seja retirado de cada pessoa daqui tudo que atrapalha a sua vida, principalmente sua vida financeira. Puerote, puerote. Transfiro tudo que nos foi infligido para esta carne, que ela sofra em nosso lugar. Transfiro toda e qualquer maldição. Transfiro todo e qualquer feitiço. Transfiro toda e qualquer maldade. Transfiro todo e qualquer desejo de morte. Transmuto e transfiro. Seja ferida esta carne e não a nossa. Transfiro, retiro, transmuto. Puerote, carne, puerote. Puerote em nosso lugar. Puerote, carne. Já viram carne quebrar obsidiana? Alguém já viu isso? Carne quebrar a faca? Essa carne quebra a faca. Para que ela seja machucada, ela quebra a faca. A faca não é mais usada. Acende de novo. E transfere para cá. Pedaço de obsidiana. O charuto está se desmanchando, gente. Também não é o normal. Nem a chama ficar assim. Chegar perto para vocês verem.
Charuto está se desmanchando em pedaços. Não é o normal. Ele é forte o bastante. Puerote. Mi madre, Santa Muerte, puerote. Eu peço a transferência de todo mal, todo feitiço, toda bruxaria, toda maldição, tudo que está atrapalhando as pessoas que colocaram o nome nesse ritual. Puerote, Santa Morte, em nome de Bruna Pereira Calixto da Silva, Roseli Pereira da Silva, Marli de Medeiros Moraes. Puerote, em nome de Rosana Aparecida da Silva, Jonathan Donizete de Oliveira, Tatiane Wegner, Samantha Urbach. Puerote, em nome de Carla Alexandra Ferreira da Silva, Gustavo Lopes Rangel, Cláudia Samingoui, Fabiana Filgueiras Viana. Puerote, Santa Morte, puerote. Puerote, e peço que esses elementos sejam destruídos no local dessas pessoas, que tudo que foi feito de mal para essas pessoas seja anulado agora. Que tudo que foi feito de mal para mim também seja anulado. Que tudo que tenha sido feito de mal para Tiago seja anulado. Puerote, Santa Morte, puerote. Puerote, Santa Morte, puerote. E coloco aqui o nome de Gustavo Lopes Rangel, Cláudia Samingoui, Fabiana Figueira Viana, Luciana Pires de Oliveira, Cássius Marcelo Ferreira, Daniela Batista da Silva, Glaucia Gonzaga Vieira de Sá. Puerote, Santa Morte, puerote. Retira todo o mal que está sobre essas pessoas. Puerote, Santa Morte, puerote. Retira todo o mal que está em nome de Simone Ferreira Alves, Fabiana da Silva Rosbach, William Marcos Caari, Mireille Dark Batalha, Tatiane Buch Mendes. Puerote, Santa Morte, puerote. Retira tudo que está nos atacando, tudo que não nos pertence, tudo que não é nosso. Transfere, Santa Morte, transfere da carne dos vivos para a carne dos mortos. Transfere e oferece esse banquete aos seres que querem o nosso mal, aos seres que querem o nosso corpo, aos seres que querem nossa alma. Que eles sejam satisfeitos com a sua energia auxiliadora, auxilia no nome de cada um de nós. Retira tudo que pode ser retirado de nós. Puerote, Santa Morte, puerote. Em nome de Luciana Guimarães de Castro, André Costa Gonçalves, Paola Martins da Silva Balarim, Jacinto Silva de Castro, Rodrigo Gueiros Gonçalves. Puerote, Santa Morte, puerote. Retira tudo que nos faz mal, retira todas as nossas limitações, retira também nossos inimigos, aqueles que impedem que alcancemos aquilo que precisamos. Cada um que tem agora impedido sua oportunidade, tenha ela de volta. Puerote, Santa Morte, puerote. Por Manuel Antônio Guerreiro Sobral, Gislaine Pedroso de Toledo, Júlio Salingoui, puerote, Santa Morte, puerote. Retira toda e qualquer maldição de ex-marido, ex-mulher
Retira toda e qualquer mágoa por causa de separação. Retira todo e qualquer poder que o outro tem sobre nós. Puero-te, Santa Morte, puero-te. Em nome de Verônica Ora e Silva Macedo, Diogo Francisco de Oliveira, Sandra Calmon Costa e Gabriela Cheide. Puero-te, Santa Morte, puero-te. Retira tudo que está sobre nós, Santa Morte. Retira, purifica, afasta. Retira todo e qualquer feitiço, toda e qualquer obra de inveja, mal olhado, toda e qualquer maldição de pai e de mãe, infelizes que foram. Ó Santa Morte, nós estamos sobre nossos antepassados, nós estamos sobre os nossos antepassados. Os nossos antepassados nos honraram. A força que nós não temos de pai e mãe, vamos buscar em nossos avós, em nossos bisavós, em nossos tataravós. Nós somos dignos, nós somos filhos de reis, nós descendemos de gente nobre. A nossa estirpe se tornou pobre. Nós somos aqueles que sobramos, nós somos aqueles que sobreviveram. Entendemos que se eles em algum momento falaram mal de nós, foi por medo. Medo que nós passássemos por guerra, que nós passássemos por maldições, que nós passássemos por privações, que nós passássemos por fome, por frio, que nossos antepassados destituídos de sua honradez passaram. Puero-te, Santa Morte, puero-te. Em nome de Charles Seidel, Lara da Silva Macedo, Rosângela Gomes Cardoso, Carla Matos da Silva e Jéssica Natália de Oliveira Alves. Puero-te, Santa Morte, puero-te. Puero-te, Santa Morte, puero-te. Mi Madre, mi Senhora, Dona de Mictlán, Senhora dos Mortos, retira agora todos os mortos que estão nos nossos pés. Todos aqueles que querem, de alguma forma, nossa energia. Retira de nós todo e qualquer obsessor, toda e qualquer obsessão, porque a Senhora é dona dos mortos. A um grito seu, tudo se dissipa. Toda a energia se dissipa com um grito seu. Toda bênção vem com o seu poder. Puero-te, Santa Morte, puero-te. Puero-te, Santa Morte. E deixa aos seus pés o objeto de purificação. Peço a você, a Senhora Nina Negra, aquela que viu muito dos seus filhos morrerem na guerra, que conserve o nosso corpo, que conserve a nossa alma, que conserve o nosso mental, que conserve o nosso emocional, que conserve o nosso espiritual, que auxilie e desbloqueie tudo aquilo que estava bloqueado em algum momento por ordem de magia, maldição, feitiço, bruxaria. Novamente, retira do nosso pé nossos inimigos, todo e qualquer ex-marido, todo e qualquer chefe, competidor, todos aqueles que nós despertamos de alguma maneira, todos aqueles que de alguma maneira fizeram com que o nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nosso mental, nosso emocional fosse fruto de competição. Nós não estamos competindo com ninguém. Pouco nos importa as ofensas imaginárias. Nós não despertamos essa raiva, mas nós queremos que essa raiva seja retirada de nós. Mi Madrecita, mi Senhora, Nina Negra, viúva de
muitos filhos, muitos homens, muitas filhas, muitas mulheres que se perderam ao longo da história e que não mereciam a sorte que tiveram. Cuide da nossa sorte, dai-nos sorte, envolva-nos com seu manto negro e faça com que nada nos ache e retira tudo aquilo que nos achou. Assim seja. Aos seus pés entrego os seus terços. E peço a sua proteção para que hoje eu possa ter visões sem que elas molestem o meu corpo. Assim seja. O ritual termina aqui, mas ele continua até que cada uma das velas queime até o final. Alguém quer falar alguma coisa sobre a sua percepção? Se eu estou bem, desde manhã eu estou com dor de cabeça e desde ontem eu estou sentindo o cheiro de vela já queimando por todos os cantos. Sim, percepções que podem ocorrer. Cheiro de sangue, cheiro de vela queimando e, na verdade, elas foram organizadas depois da carne. Então, 2 carnes, uma vela, 2 carnes, uma vela, 2 carnes, uma vela. E aqui também, 3, uma vela, 3, uma vela. Foi trabalhada um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. E ela foi organizada de maneira que eu conseguisse colocar os elementos. E nós vamos esperar a queima. Ouvido apitando pode ser o retorno de mediunidade tirada, gente. Mas muitas vezes, quando a gente sofre algum tipo de feitiço, a primeira coisa que é feito é retirado o nosso poder de ver o que está acontecendo. Obrigado, Charles. Obrigado. Tudo certo. Vamos esperar. Amanhã eu mando fotos para vocês de como ficou e eu faço a limpeza gradual. Muita gente já estava sentindo o efeito antes, já estava sentindo o efeito antes. Gente preocupada comigo, a única coisa é que eu não durmo enquanto as velas não acabarem, né? É muito engraçado porque eu não durmo, eu fico que nem uma coruja sentada na cama esperando as velas acabarem, porque é meu, eu tenho a percepção delas queimando aqui. Parece que eu vou para o quarto, mas as velas me acompanham, elas estão queimando junto comigo. Rê, boa noite. Você Boa notou que você notou que quando você estava pureando, a fumaça não baixava, a fumaça não ficava na altura da chama das velas, a fumaça não baixava? Não, eu não notei. Eu notei que não é comum
Porque um charuto cubano, gente, é uma coisa muito maciça, não é comum ele ir se desmanchando. Ele se desmanchou muito fácil. Então, assim, se fosse feito para uma pessoa só, teria usado um pedacinho de charuto assim. Não teria desmanchado desse jeito. E ele foi desmanchando e esfarelando, e isso não é o normal. E para eu purear, que é uma coisa muito mexicana, muito asteca, muito tolteca, vem dos índios, você põe a fumaça na sua boca e empurra a fumaça para fora. Não era necessário usar tanta força quanto eu precisei usar, porque ele estava se desmanchando na minha boca e mesmo assim eu precisava jogar ele aqui. Então, isso demonstra resistência. Isso É, demonstra. outra coisa que eu notei também, não sei se os colegas notaram, mas enquanto tu estava furando a carne, parecia uma briga de espadas, o barulho. Porque eu não usei força demais, eu usei força bastante para cortar a carne. Mesmo assim, a faca dançou. Mas tudo bem, ela foi feita para isso. Ela foi feita, se fosse uma faca de metal, provavelmente quebraria o cabo. Como era uma faca de obsidiana, ela foi cortando e quebrando, e conforme eu fui rodeando, eu fui colocando as obsidianas para dentro, porque a obsidiana não podia sair para fora do círculo, então também teve essa função. E é isso, gente. Vocês podem ter sonhos, pode acontecer alguma coisa, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. E amanhã isso daí provavelmente vai estar uma sopa. Provavelmente o fígado vai estar cinza, derretido, misturado com sal, e é normal. É normal. Ele está aí para estragar no nosso lugar. Que os seres que por algum motivo estejam atrás da gente recebam esse sacrifício simbólico no nosso lugar. Então é isso. Agora eu tenho que fazer vou de novo trocar toda a roupa, colocar toda a roupa para lavar e tomar um banho e observar o que está acontecendo. Tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela participação. E cada um de vocês vai sentir o efeito desse corte, que é muito poderoso.